De volta com o nosso programa nesta sexta-feira, estamos aqui com o jornalista Carlos Santos, conversando, comentando política. Manda sua pergunta aqui para a gente. Tem assunto demais, então já vamos direto aqui para essa conversa de hoje. A gente está falando aí dessas várias alas dos Alves neste bloco. E tem também outros nomes querendo voltar, não é, Carlos Santos? Como o José Agripino, que se colocou ali, que tem, inclusive, está articulado no União Brasil, tem, inclusive, apoiado a candidatura de Dória, do PSDB. Então, vai ter um junto e misturado aí entre PSDB, União Brasil, aqui no Rio Grande do Norte também, na sua opinião? Olha, as articulações, elas funcionam em função das mudanças na legislação, muito de cima para baixo. Há a possibilidade de que tenhamos aí a formação de federações partidárias. O que é a federação partidária, gente? É um arranjo que os legisladores fizeram para driblar o fim das coligações. As coligações, como é que ocorriam? Um partido se juntava a outro, coligações com 10, 15, 20 partidos. Hoje não pode mais fazer coligação, mas pode fazer a federação partidária. Qual é a diferença? A federação partidária é fechada em Brasília, entre os partidos. Vamos dizer, 3 partidos se juntem, PT, PSB e PCdoB. Em todo o Brasil, em todos os estados, em todos os municípios, durante os próximos 4 anos, esses partidos terão que ficar juntos. Essa é a grande diferença do modelo da federação. As coligações, não. Eram arranjos político-eleitorais. Terminadas as eleições, ficavam juntos ou não. Então, essa é mais uma saída, ou uma tentativa de sair dessas amarras que a própria legislação, essa mudança, eu não vou falar em renovação, porque eu não vejo isso como renovação. Então, isso precisa ser levado em conta. Eu vejo algumas notícias, dirigentes partidários conversam no Rio Grande do Norte sobre união. Isso é para preencher espaço. Isso vai ser resolvido em Brasília, pelos líderes partidários. Os líderes nos estados, certamente, vão se pronunciar, concordo, discordo, mas vai ser decidido em Brasília. Então, nós poderemos ter essas federações, poderemos ter união de PSDB com mais um ou outro partido, com o antigo DEM, que hoje é a União Brasil. Mas isso está tudo muito... A gente ainda pode ver isso de forma muito primária. Tudo que a gente analisar hoje pode mudar daqui a 2 meses, 3 meses. Temos até abril. Esse ano é mais um ano de eleições estranhas, porque com a legislação, com mudanças que serão testadas. Nós tivemos o fim das coligações nas eleições municipais. Você vê o resultado das eleições, por exemplo, em Mossoró, a Câmara Municipal. O partido da então prefeita não conseguiu formar sequer uma nominata cheia. Podia ter 35 candidatos a vereador e só arranjou 15. Com toda a estrutura, todo o poder e tudo mais. Então vejam só. Na estadual vai acontecer a mesma coisa, Carol. A maioria desses nomes que a gente vê aí fortes é bem capaz de formar um chapão. 3, 4 atuais deputados federais, todos no mesmo partido. E seja o que Deus quiser. Carlos, eu quero aproveitar aqui a pergunta do Rocha Neto, a gente falar um pouquinho mais. Rocha, meu amigão. A gente falar um pouquinho mais sobre isso. Ele diz, você acredita que PT... Essa parte a gente já falou, PT e MDB, e diz... Qual dos Alves sairá o nome para concorrer ao Senado, apoiado pela governadora? E ele ainda pergunta se pode acontecer uma surpresa com o nome de Ezequiel Ferreira e que a governadora, por gratidão, possa referendar ao senador. Olha, gratidão em política é uma palavra muito forte. Às vezes acaba não existindo. As pessoas são muito gratas a quem tem voto, né? Gratidão em política está muito relacionada à voto, à quantidade de votos. Rocha Neto, primeiro de tudo, minha gratidão pela nossa relação de amizade, pela sua manifestação e a busca desse diálogo. Olha, eu não creio que Ezequiel seja candidato ao Senado, sobretudo com apoio de Fátima. Eu acho que o candidato ao Senado será Carlos Eduardo Alves. Agora eu posso, se Carol me chamar de novo, ou Núvio,
Pode ser que amanhã eu já diga que não. Mas hoje o nome é Carlos Eduardo Alves. E aí, já complementa o Pádua Campos, eu estou aqui cheio de ajudantes. Ele pergunta... Abraço, Pádua. Ótimo, Pádua. Ele pergunta onde se encaixam Álvaro e Ezequiel no cenário de 2022. Vão enfrentar Fátima? Olha, muito difícil. Álvaro não conseguiu eleger o filho deputado estadual na eleição passada. Álvaro será candidato a governador? Pode ser com a conjunção de forças conservadoras, bolsonarismo, União Brasil, antigo DEM, com PSL e tal. Pode ser o candidato. A questão de Álvaro é que ele é um encolhe-estica. Não é. Pode ser. Não é. Pode ser. Talvez seja. Não é. Parece estar em dúvida. Não, porque até agora não abriu-se um cenário favorável. Uhum. Você vê a quantidade de pesquisas, acho que até umas no ano passado, muito estranhas, para ver se ele era alavancado e não foi. Álvaro é o prefeito que, quando foi começar o processo de vacinação, quis ser o primeiro a ser vacinado. Aí depois aí pressão da imprensa, da opinião pública, não queria ser vacinado, não. Era só para testar, para mostrar, para dar uma demonstração. Aí quando vieram as vacinas, toda aquela polêmica, ele disse, não tenho pressa em me vacinar não, porque eu estou tomando ivermectina, tubaína, Coca-Cola, Guaraná do Amazonas, etc. Aí depois já muda o discurso de novo, trabalhando para vacinação. Aí, não sou mais candidato. Não, nunca fui. Então, Álvaro, hoje não é um nome consistente para ser candidato. E Fátima não tem adversário até hoje. E Ezequiel pode ser candidato ao governo, na sua opinião? Pode, mas eu acho que não será. Provavelmente será de novo candidato a deputado estadual. Ou é uma segunda hipótese, que pode virar o plano A, candidato a federal. Ele já começou a cuidar, inclusive, de formação de uma chapa, uma nominata, que possa até viabilizá-lo. Não sei se vai interessar para ele ser um entre 513, quando ele pode ser um ainda muito influente entre 24, que é a Assembleia Legislativa. E sobre o bolsonarismo? Cadê o bolsonarismo nesse nome ao executivo? O bolsonarismo não existe em termos de nome. Os nomes que o bolsonarismo tem no Rio Grande do Norte, de verdade, talvez só o general Girão, que quer ser candidato à reeleição. Ele não quer enfrentar Fátima. Rogério Marinho não quer enfrentar Fátima. Fábio Faria não quer enfrentar Fátima. E Fábio e Rogério, a gente sabe que não são bolsonaristas. São ministros bolsonaristas, que estão surfando. Se o bolsonarismo hoje estivesse muito bem, provavelmente eles estariam bem. Então, eles respondem, em boa parte, pelo desgaste, né, do bolsonarismo. No Rio Grande do Norte, o bolsonarismo, nas últimas eleições, disse o seu tamanho, né? Praticamente não existiu. A gente tem aqui o Rodrigues Serafim. Ele diz, Mossoró sempre ocupou posição de destaque nas campanhas eleitorais para o governo do estado, inclusive indicando nomes na chapa majoritária. No entanto, o atual cenário mostra pouco de desprestígio dos políticos que ocupam mandatos? Eu não falo nem desprestígio, eu acho que existem outras prioridades. Os grupos ou o grupo mais familiar mais tradicional está buscando uma subsistência. E subsistência naquilo que pode, candidatura estadual, candidatura a federal. Na eleição passada, nós tivemos 2 candidatos a vice-governador. Perderam todos os 2 de forma humilhante em Mossoró. 2 moçoroenses, né? Em chapas. E perderam para Fátima. E Fátima veio aqui a Mossoró no segundo turno uma vez. Passou 2 ou 3 horas em cima de um carro. E no primeiro turno, acho que veio umas 4 ou 5 vezes. Esse censo, quem deve ter é Carol. 4 ou 5 vezes, eu acho que foi mais ou menos isso. Sim. Acho que veio mais do que isso, não, no primeiro turno. Fátima Bezerra. Ela venceu em Mossoró os 2 turnos. E um dos candidatos a vice era filho da prefeita, que fez um trabalho gigante nos bairros, Rosalba naquela época, né? Na zona rural. E conseguiu apenas perder de pouco. De 9 mil e pouco no primeiro turno e de 10 mil e pouco no segundo turno. Quero mandar um alô aqui para Santana. Ela diz, eu gosto demais do programa e o entrevistado sendo Carlos Santos, eu não perco por nada. Inteligente, autêntico, dinâmico, muito classudo. Adorei, viu, Carlos? Será que a Santana, mulher do meu querido amigo também, do Dona Teca?
Ricardo? Não estou Acho que é reconhecendo Santana. aqui, viu? Pela foto, não estou reconhecendo, Carlos. Mas deve ser Santana, sim. A gente tem também... É muito amigo, viu? É por isso que eu chego aqui, é oba-oba. Tá explicado. Tem uma claque. A gente tem aqui a pergunta do... Peraí... Tem que se identificar, gente. Ajuda aí. Não está se identificando, não, mas pergunta se acha que Rosalba Ciarline ganha a eleição para deputada estadual. Acho que sim. Acho que será eleita, mas até hoje não tem nominata também, né? O PP, e há uma possibilidade do grupo dela até migrar para outro partido e acontecer o chapão que eu lhe falei há pouco. Por exemplo, Beto Rosado hoje dificilmente se reelegeria. Não tem ninguém para ser candidato a federal no partido dele, além dele. Quase ninguém. Ninguém não, mas quase ninguém. É muito difícil. Carlos, em relação às eleições nacionais, na sua opinião, o presidente Jair Bolsonaro é o maior cabo eleitoral da oposição? Olha, não precisa Lula nem ir para a rua. Eu vejo aí os bolsonaristas dizendo, Lula não vai na rua. E para quê, homem? Vai pra rua fazer o quê? É só deixar Bolsonaro solto. Não tem cabo eleitoral melhor, não. Bolsonaro é um dos maiores fenômenos populares que eu já vi e surpreendentes, realmente. Aquela eleição de 2018, ele soube surfar naquela onda anti-PT, que ele ajudou a construir, anti-PT, o anti-esquerda. E ele encaixou ali o nome dele, elegeu-se, mas no governo a camisa é maior do que ele. Ele não cabe naquela camisa presidencial, infelizmente. Eu digo infelizmente porque cada presidente que é eleito, seja lá quem for, eu torço que dê certo. De algum modo me favorece aqui embaixo. E eu acho que erramos e erramos muito. O presidente dificilmente se reelegerá. Em relação a essa questão dele agora com os militares. Não, crise, a gente vem acompanhando, uma gestão movimentada, né? O presidente da República toda hora tem uma polêmica e uma crise, junto com algum setor. E agora a gente está vendo um comportamento diferente dos militares. Isso pode influenciar para 2022? Olha, eu não vejo que o problema seja com o militar. Não vejo. Eu acho que o problema é com a massa, é com o povo, com a inflação que nós fechamos o ano aí, a maior em 15 anos, né? Você vai no supermercado, a questão dos combustíveis, né? A coisa pegou no bolso. Pegou no bolso. Se ele não tivesse uma base ainda muito consistente de fãs, de devotos, né? de fanáticos aí, ele teria caído há muito tempo. Se ele não tivesse o apoio lá no Congresso Nacional, dessa base do Centrão, teria caído há muito tempo. Carlos, você acha que a terceira via consegue emplacar um nome? Olha, acho difícil uma terceira via. A polarização entre Lula e Bolsonaro continua firme e forte. Eu não acredito, por exemplo, numa terceira via com Dória. Eu não acredito que um nome como Moro consiga chegar ao segundo turno. Pode acontecer, pode, mas até nessas primeiras movimentações dele, ele não é um político, em essência, né? Eu acho que o discurso dele tem muitas falhas, né? Até pelo comportamento dele como juiz, depois, em seguida, ministro de Bolsonaro, sai rompido e tal. E agora é anti-Lula, anti-Bolsonaro, um monte de coisa. É muito difícil. Não é porque precise ser um político profissional, mas eu não vejo nele essa essência que eu acho que tão importante para quem faz política, ser político. Em relação a essas alianças do PT com o MDB e o Centrão, de uma forma geral, você acredita que o restante dos partidos de esquerda acompanham o PT? Olha, o PT tem um elenco de partidos que se identificam com ele, né? Uhum. Eu acho que num primeiro turno você vai ter vários candidatos, acho que isso é normal, mas num segundo turno tipo assim, é um lado contra o outro. Eu não acredito, digamos, que um PSOL vai votar em Bolsonaro, né? Não vai. Um PCdoB, não acredito. Ciro, depois do primeiro turno nas últimas eleições, foi para Paris, né? Sim.
Não sei se ele indo para Paris de novo... Não quis manifestar. Vai alterar muita coisa. Eu acho que o eleitor dele acaba votando se Lula chegar no segundo turno. Claro, a gente está falando aqui tudo sobre hipótese, não tem uma bola de cristal. Eu só vejo o seguinte, por exemplo, você foi no início do bloco, a questão de oposição de Bolsonaro. Bolsonaro é uma coisa tão esquisita que Bolsonaro é anti-vacina e o governo dele trabalha arduamente para distribuir vacina, para vacinar. Aí você entra nesses grupos bolsonaristas, é um elenco de postagens contra a vacina. É uma coisa contra a vacina. A vacina mata, você vira jacaré, gay, dá câncer, morre na porta do hospital. Tá. Tudo de ruim. Aí depois outra postagem. Brasil é o que mais vacina. O Brasil dá vacina. O governo distribui vacina. Ele que manda vacinas. Ele que manda vacina. Diga aí, Fátima. Diga Zé, diga João, diga Carlos Santos. Fale que ele está mandando a vacina. É uma coisa de louco, gente. Isso é coisa muito mais de necessidade de atendimentos, sabe, sanitário, de sanidade, do que política. Carlos Santos, nosso tempo já esgotou. Inclusive, muito obrigada pela conversa. Obrigado a você, obrigado à TCM, obrigado a esse meu elenco de amigos, né, que participou aqui. Um abraço, pessoal. Muito obrigada pela audiência. Segunda-feira a gente se encontra. Ótimo final de semana e até lá.